Olá, olá, Lenilson aqui. Agora nesta aula é a continuação da aula anterior e vamos trabalhar com o CSS, com estilização, neste HTML que produzimos na aula passada. Para iniciar, temos que indicar o início do CSS dentro da minha página. Vou colocar depois de title, abrindo uma tag chamada style. Dou Enter e aqui dentro eu vou montar o meu CSS. Na primeira ou na segunda aula apresentada nesse curso, foi explicado como funciona o CSS. É diferente do HTML. Nós informamos o alimento, o elemento que vai ser formatado, que vai receber a formatação, abrimos as chaves e dentro dessas chaves colocamos ali os atributos com seus valores para formatar o elemento em questão. Então aqui o que é elemento? Elemento é a tag, né? H1 é um elemento, o P é um elemento, BR é um elemento, HR, o H2. Então as tags são os elementos do HTML. Se eu quero formatar o H1, que é esse título aqui, eu vou informar a tag H1, abro a chave e aqui dentro eu vou colocar as propriedades, que são as formatações e os seus valores. Vou dar um exemplo. Eu quero mudar a cor do título. Eu coloco color, dois pontos, e aí eu posso informar a cor já sugerida pelo próprio VS Code, que aqui ele me dá uma listagem com uma grande quantidade de cores. Vou escolher aqui esse Fire Brick, que é um vermelho fechado. Eu coloco aqui, coloco ponto e vírgula. Fazendo isso e atualizando aqui no meu navegador, o meu título vai receber essa cor. Agora eu quero trabalhar com o tamanho da fonte, que é o atributo, né, que a propriedade é a font size. Repare que eu digitei font, ele mostra todas as propriedades que iniciam com esta palavra. O que eu quero é o font size. E qual o tamanho? Eu posso colocar esse tamanho em algumas unidades diferentes, que nós vamos ver em aulas posteriores, mas a princípio vamos trabalhar com pixels. Eu quero colocar 50 px. Px é a sigla de pixel. Atualiza a minha página, então ele aumenta. Vamos então colocar o título todo em maiúsculo. Então é text transform e o valor é uppercase. Tem uppercase, tem o lowercase. Eu quero o uppercase, que é tudo maiúsculo. Atualizei, o título ficou tudo maiúsculo. Agora eu quero alterar o tipo da fonte. É font family, ou seja, a família de fonte. Aqui também ele já me dá algumas sugestões. Eu vou usar algumas dessas sugestões. Vou usar aqui o Trebuchet. O Trebuchet, Lucida Sans, Unicode, Lucida Grande, Lucida Sans, Arial e Sans Serif. E vou atualizar aqui. E ele atualiza aqui colocando a primeira fonte que ele encontrar aqui. Por que o VS Code, né, me dá a sugestão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de fonte? Na verdade são 6, tá? Por quê? Porque se no meu computador não tiver instalado a Trebuchet MS, ele vai procurar a segunda. Na verdade a segunda é essa daqui, Lucida Sans Unicode. Se essa não tiver, ele vai procurar Lucida Grande. Se não tiver, Lucida Sans. Se não tiver, vai procurar Arial. Arial geralmente vai ter. Se ainda assim não tiver Arial, aí ele vai colocar uma fonte sans serif. O que é uma fonte sans serif? É uma fonte que não é serifada, uma fonte mais quadrada. Qualquer fonte quadrada que tenha instalado no seu computador. Então, isso daqui é uma segurança caso ele não tenha a primeira fonte, ou não tenha a segunda, a terceira, ele vai procurando até encontrar aquela fonte. E é por isso que aqui nós colocamos um grupo de fontes diferentes. E a fonte em questão que ele colocou aqui foi a Trebuchet, porque essa eu tenho instalada no meu computador. Outra coisa que podemos fazer aqui, podemos ainda trabalhar com algumas outras coisas. Aqui foi em relação a texto, mas eu posso trabalhar aqui com margem interna e margem externa.
E com fundo também. Por exemplo, vou colocar um background color. Background color. Vou colocar esse bege. E olha o que vai acontecer. Ele vai colocar um fundo em volta do texto. E ainda assim, nesse fundo, eu tenho dois tipos de espaçamento. Espaçamento interno e espaçamento externo. Vou dar um Enter. O espaçamento interno chamamos de padding, ou padding. E aí vou colocar 20 pixels. Ele vai colocar 20 pixels em volta do meu texto. 20 pixels em cima, na esquerda, embaixo e na direita. E também temos um outro espaçamento, que é o espaçamento interno, que é a margem. Ops. Que é a margem. Eu vou colocar 30 px. Dou aqui o atualizar. Ele colocou margem de 30 em cima e nas duas laterais, na esquerda e na direita, e também embaixo. Então, este daqui, o margem, é espaçamento externo, que é o de fora, e esse daqui é o espaçamento de dentro. Por isso que eu coloquei esse background para visualizarmos a área do conteúdo da tag, para a gente entender o que é espaçamento interno e espaçamento externo. E aí aqui eu só formatei o H1, mas nós temos outros elementos aqui. Temos a tag P. A tag P, por exemplo, aqui dentro, se repete 1, 2, 3 e 4. Então, quando eu colocar a formatação para o P aqui dentro, todos os P's vão receber essa mesma formatação, porque eu tenho 4 P's. Então, aqui eu vou colocar um font size 16 px. Vou colocar font family. Deixa eu ver aqui. Arial. Vamos ver como está ficando. Aí já colocou. Eu também posso colocar um espaçamento entre as linhas para melhor legibilidade, que é o line height. Se o tamanho é 16 px, eu posso colocar esse espaçamento de 20 px. Então ele vai dar um espaço maior, posso colocar até 24 px. Ele deu um espaçamento maior, que para leitura é ótimo isso. E também eu posso estar trabalhando com espaçamento interno e espaçamento externo. Não é o caso agora. E a outra tag que nós vamos trabalhar é H2. No H2 eu posso colocar font size 30 px, font family. Font family posso colocar a mesma fonte. Escrevo chat ms, coloquei a mesma fonte. E eu posso repetir o mesmo atributo, alguns atributos do H1. Nesta situação, eu quero repetir as mesmas configurações que o H1, eu posso fazer um agrupamento no CSS. Em vez de eu colocar, repetir as propriedades dentro dos dois, eu crio um seletor de grupo, que é H1, H2, indicando que esses dois aqui vão receber uma única formatação, que é exatamente esta formatação aqui, ó, que é a letra toda maiúscula, esse grupo de fonte, esse fundo, o espaçamento interno de 20 px e o externo de 30 px. Então, Ctrl X e coloco aqui dentro. E aí eu posso tirar isso daqui. E para cada um colocar especificações diferentes. Sendo que nesses dois aqui o que tem em comum são exatamente essas duas formatações. Então vou atualizar e aqui ele colocou essa formatação. Aqui no H1 está com uma cor diferente e aqui no H2 posso também colocar uma cor diferente. Vou colocar
Aqui, ali tá preto. Vou colocar essa cor aqui, tipo um verde, um azul. Pronto, aí diferenciou. Ele mantém um padrão de formatação que abrange no H1 e no H2. E aqui eu tenho essa formatação. Isso daqui é a formatação de CSS inicial. Nós vamos ver mais sobre isso nas próximas aulas. Até lá!